Bom, boa tarde a todos. O artigo de hoje vai falar sobre a distância até as academias ao ar livre, o uso das estruturas e a atividade física em adultos. Esse artigo ele foi escrito em 2017 e ele está relacionado ao estado do Paraná, capital, né, na sua capital, Curitiba. A apresentação foi feita por mim, Luana, e pela Jade. Neste slide eu busquei trazer os autores que escreveram esse artigo. Então, todos são profissionais de educação física. Nós temos aqui 5 autores, sendo 2 mulheres e 3 homens. A Alice, o Adalberto, Rogério, Rodrigo e Cláudia. A introdução do artigo começa falando sobre diversas evidências que apontam características do ambiente construído nos centros urbanos e que esses ambientes se apresentam como importantes preditores, né, da prática de atividade física, principalmente no deslocamento e no tempo de lazer. Nesse sentido, a presença, a disponibilidade, o acesso e a qualidade dos espaços públicos abertos para atividade física, ele deve ficar, né, e ser próximo a residências, a parques, praças e bosques que vão atuar positivamente, né, associados com o uso desses locais para a realização de atividades de lazer e a prática também de atividades físicas. Dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, Vigitel, mostraram que a presença de locais propícios para atividade física, próximo a residências da sociedade ou da população do entorno, pode aumentar em até 67% a probabilidade de adultos praticarem, né, atividades físicas no tempo de lazer. Porém, outros estudos demonstram que essa associação ela varia conforme as características do local e também com relação ao tipo de atividade física. Por exemplo, a proximidade da residência até os centros de esporte e lazer, locais com diferentes estruturas para atividade física, isso aumenta em 126% a probabilidade de prática de caminhada, enquanto o número de academia de ginástica próxima à residência dessas pessoas aumenta em apenas 52% a probabilidade de práticas de atividades físicas moderadas a vigorosas em tempo de lazer. A partir do ano de 2008, a prefeitura ela começou a instalar nesses espaços públicos estruturas denominadas academias ao ar livre, ou a sigla AAL, com equipamentos fixos para a realização de exercícios principalmente aeróbicos, fortalecimento muscular, alongamento e mobilidade articular. Até o mês de dezembro de 2017, Curitiba contava com 196 unidades das academias ao ar livre. As limitadas evidências também mostram que as academias ao ar livre são mais frequentes e utilizadas por mulheres, pessoas de meia idade e fisicamente ativas. Entretanto, não foram localizados estudos que tenham explorado a associação entre a distância da residência dessas pessoas até as academias ao ar livre, com o uso dessas estruturas e o nível de atividade física. A introdução ela serviu para levantar argumentos e dados acerca do tema deste trabalho, né, dessa pesquisa que foi desenvolvida. Os autores deixaram bem claro também o objetivo que eles tinham com esse estudo, que consiste em analisar a associação entre a distância da residência das pessoas da população até as academias ao ar livre, com o uso dessas estruturas e a prática de atividade física em adultos de Curitiba, capital do Paraná.
nessa etapa agora de apresentação, eu vou falar um pouco sobre os materiais e métodos que foram adotados para compor essa pesquisa. Nós temos aqui um subtema dentro da metodologia classificado como delineamento, características do estudo e aspectos éticos. Bom, os dados utilizados nesse presente estudo, eles fazem parte de um projeto de Curitiba que chama Academias ao Ar Livre de Curitiba, efeitos sobre o nível de atividade física e qualidade de vida da população. Também, no ano de 2012, foi realizado um estudo de delineamento transversal, onde ocorreram entrevistas face a face, em loco, em que participaram adultos frequentadores de 20 academias ao ar livre da cidade. Também esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O segundo subtema classificado na metodologia, ele está relacionado à seleção das academias ao ar livre e da coleta de dados. Até o início dessa pesquisa, do planejamento dessa pesquisa, que foi em julho de 2012, Curitiba possuía 100 academias ao ar livre, onde 20 foram sistematicamente selecionadas. Além disso, 15 entrevistadores receberam treinamento sobre como abordar o maior número possível de indivíduos adultos, indivíduos que possuíssem uma idade igual ou superior a 18 anos, e também que estivessem praticando atividade física nos equipamentos dessas academias ao ar livre, no momento da coleta de dados. As entrevistas foram realizadas em 4 dias da semana, segunda, quinta-feira, sábado e domingo, e foram em diferentes horários, de 8 horas da manhã até as 9, de 11 horas da manhã até meio-dia, das 14 até as 15 horas e das 17 horas até as 18 horas. A prática de atividade física em uma semana habitual ela foi avaliada de acordo com o módulo de lazer de um questionário internacional de atividade física. O score de caminhada e de atividade física total eles foram categorizados em menor do que 150 minutos por semana e maior do que 150 minutos por semana. Bom, o uso das academias ao ar livre ele foi avaliado com base em 3 indicadores, frequência semanal, ou seja, a quantidade de vezes por semana que essa pessoa frequentava, tempo de permanência, ou seja, quantos minutos por dia essa pessoa ficava na academia ao ar livre, e o tempo de uso em meses, então quantos meses ela estava já fazendo essa atividade nessa academia ao ar livre. Além disso, desenvolveu-se um questionário baseado em estudos que já foram desenvolvidos nos Estados Unidos e, é claro, isso foi adaptado à realidade da população de Curitiba. Bom, outro subtema tratado na metodologia está relacionado ao deslocamento até essas academias ao ar livre e variável independente. Então, a maneira de deslocamento até as academias ao ar livre, ela foi avaliada com a seguinte pergunta: geralmente, como você faz para se deslocar até esta academia ao ar livre? E as opções de resposta elas foram categorizadas em deslocamento passivo, que seria carro, moto, transporte público, e deslocamento ativo, caminhando ou de bicicleta, enfim. E para avaliar também a distância da residência dos frequentadores até as academias ao ar livre, em que essas pessoas foram entrevistadas, inicialmente foi organizado um banco de dados com as informações de localização dos domicílios, então pegou-se o nome da rua, o número, o CEP, e através disso fez-se uma geocodificação das academias ao ar livre e de seus frequentadores no software ArcGIS 10.1. Então, esse software mostrou a localidade e a distância entre a residência dessas pessoas entrevistadas e as academias ao ar livre. A menor distância da residência até esses locais ela foi calculada com outro sistema chamado SIG, Sistema de Informação Geográfica, que ele atua mediante a rede de ruas, E para análise, essa variável foi categorizada em TERCIS
e foi classificado em 3 níveis. Bom, essa é a única imagem trazida no artigo e aqui nós podemos ver, né? Onde tem o símbolo circular com uma bolinha preta no meio significa a residência, né, dos participantes. Onde nós temos um símbolo de um triângulo significa a academia ao ar livre. Os tracejados são a rede de ruas, né? Esses tracejados cinzas, bem clarinho. Então, como eu falei, a menor distância ela foi classificada em tercis. Então, esses tercis são menor ou igual a 854 metros, maior a 855 metros até 1.741 metros ou maior do que 1.742 metros. Bom, entrando agora num outro subtema apresentado na metodologia, relacionado a covariáveis. Nós temos aqui as variáveis individuais e sociodemográficas, que são o sexo, né, feminino, masculino, idade, estado civil, escolaridade, renda domiciliar mensal, estado nutricional de acordo com o índice de massa corporal, então relacionado à altura e peso. Temos as variáveis psicossociais relacionadas com o apoio social, né, que foi avaliado com base em 3 questões independentes sobre a frequência semanal com que algum familiar e amigo convidou, acompanhou ou incentivou o uso das academias ao ar livre. Teve essa pergunta no questionário e a resposta, as possíveis respostas eram: nunca teve esse apoio, às vezes teve esse apoio e sempre tiveram esse apoio. Por fim, outra covariável trazida na metodologia foi a percepção com relação à segurança para frequentar a academia ao ar livre. Essa variável ela foi avaliada com base em 3 questões também independentes sobre a percepção que a pessoa tinha, né, acerca da segurança para frequentar essas academias ao ar livre no período da manhã, da tarde e da noite. Por fim, o último subtema trazido na metodologia está relacionado à análise estatística, né? Para todos os dados obtidos com a aplicação do formulário, tiveram análises descritivas, né, da distância até as academias ao ar livre, que incluíram a média, mediana e amplitude. Utilizou-se também a regressão de Poisson, que ela foi utilizada para testar, né, a associação entre as variáveis. Então, se essa associação era linear, se era regressiva, como que se relacionavam as variáveis tratadas nesse estudo. Além disso, foram desenvolvidos modelos, né, associações multivariadas que foram enquadradas em 3 modelos. O primeiro modelo ele foi ajustado para as variáveis sociodemográficas, que eu já supracitei, né? Sexo, faixa etária, estado civil, escolaridade. O segundo modelo foi ajustado para variáveis psicossociais, então o apoio, né, social da família e dos amigos. E o último modelo foi ajustado para a percepção de segurança. Então, como que esse indivíduo sentia, né, seguro em determinadas horas do dia, como que era a segurança dessas academias ao ar livre. A amostra utilizada na pesquisa foi de 328 pessoas, sendo 54,3% mulheres, 65% entre 18 e 59 anos, 65,5% casados, 54,9% com superior completo, 54,3% com renda maior que R$3.000 e 59,4% com excesso de peso. Em relação ao observado nas amostras, cerca de 40% recebe algum incentivo da família para frequentar as AL e quase metade, 40%, não recebem apoio dos amigos.
A maioria dos participantes reportou boa segurança para frequentar de manhã, 86,3%, e à tarde, 78,6%. Em contrapartida, 59% relataram percepção ruim de frequentar as AAL à noite. Em relação à utilização das AAL, 7 a cada 10 participantes utilizavam a AAL mais que 3 vezes por semana e permaneciam nos locais mais que 31 minutos por dia. 50% frequentava as AAL no período maior que 12 meses e 56,7% realizava menos que 150 minutos por semana de caminhada. 7 a cada 10 entrevistados reportaram realizar mais que 150 minutos por semana de atividade física total no lazer, enquanto 85,9% realizavam deslocamento ativo de suas residências até as AAL. No primeiro gráfico, podemos observar que o mesmo grupo apresentou uma probabilidade de uma distância maior que 1.742 metros nos locais por mais que 31 minutos por dia. 29% ajustando essa análise de realizar para o apoio social até os locais. E a percepção de segurança foi mantida, obtivemos os mesmos após resultados. O ajuste para sexo, faixa etária, no estado civil, escolaridade completa, que o mesmo grupo apresentou uma probabilidade de 51% na segunda parte para o apoio social nos locais por mais que 31 para a percepção de segurança para frequentar ajustando essa análise nos períodos de manhã para o apoio social, o resultado e a percepção de segurança. Os métodos permitiram representar os frequentadores de academias ao ar livre, assim como a distribuição delas na cidade. Os achados do estudo apontam: há uma associação inversa entre o tercio superior de distância da residência até as AAL, maior que 1.742 metros, com deslocamento ativo e o tempo de permanência, maior que 31 minutos por dia nesses locais. Ou seja, quanto maior a distância até as academias de ar livre, menor é o tempo de permanência no local. A ausência dos estudos similares dificulta a comparação dos resultados dessa pesquisa. Complementando, a distância da residência até as AAL superior a 1.742 metros diminuiu em 51% a probabilidade dos participantes em permanecerem por mais de 31 minutos por dia nesses locais. Outro fator observado foi que a distância da residência até as AAL superior a 1.742 metros diminuiu em 29% a probabilidade dos participantes em realizarem deslocamento ativos até os locais, devido à necessidade de utilização de automóvel. Desta forma, o estudo mostrou uma associação inversamente proporcional entre distância e deslocamento ativo. Além disso, observamos que o apoio social não foi uma variável suficiente para incentivar o deslocamento ativo dos entrevistados. O estudo teve suas limitações. Estas foram: o fato da entrevista ser in loco aumentou a probabilidade de ser incluído no estudo apenas frequentadores que estivessem nas AAL realizando atividades físicas. A distância foi calculada com base na localização da AL onde o indivíduo foi entrevistado, e não necessariamente seria a AL mais próxima de sua residência. Curitiba apresenta um elevado número de ALs distribuídas por toda a cidade e uma alta densidade populacional. Em conclusão, a elevada distância da residência até as AAL foi inversamente associado com o deslocamento ativo e o tempo de permanência nessas estruturas. Diminuir as distâncias e aumentar o número de estruturas facilitaria o deslocamento ativo e o tempo de permanência nestes locais para a prática de atividades físicas.
A sugestão aos gestores é de instalarem a academia ao ar livre em distâncias menores para a promoção de atividade física na população.